E aí, começando a postar os conteúdos aqui do grupo. Pessoal, vocês têm alguma dificuldade quando a gente fala sobre dinheiro? Ou quando fala sobre prosperidade? Você fica mais confortável quando fala com prosperidade? Ou se fica mais confortável quando fala dinheiro? Ou a pobreza? Ou a improdutividade? Te incomoda? Pobreza ou a improdutividade? Sabia que as duas coisas elas significam as mesmas coisas? Na verdade, a pobreza é um estado de limitação, enquanto a riqueza ou a prosperidade ela é um estado de ilimitado. Eu gosto muito, quem me conhece aqui do grupo sabe da minha concepção de ter muito conhecimento através da sabedoria chinesa. E o que a sabedoria chinesa fala pra gente? Uma das grandes aspectos da sabedoria chinesa, da sabedoria clássica chinesa, que a gente deve estar conectado com a natureza. Nós aprendemos muito com a natureza porque nós fazemos parte da natureza. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma árvore, a gente olha uma mangueira, né? Mangueira que produz manga. Essa árvore não produz apenas 10 frutos para satisfazer, né, o desejo do seu dono. Ela produz dezenas de frutos. Quando você tem como eu tenho em casa, um pé de limão, ou um pé de acerola, ou um pé de cambuci, eles produzem de forma ilimitada. Quando eles fazem isso, nós falamos o quê? Esse pé de árvore é um pé rico, ele é próspero. E você nunca vai ver isso, né, na natureza, a pobreza. Pobreza você coloca como improdutividade, começa a colocar isso. Então alguma área da sua vida está pobre, quer seja financeiro, quer seja amorosa, quer seja de relacionamento, quer seja de diversão, quer seja de você poder ajudar outras pessoas, né? Significa que você está pobre naquela área, você está improdutivo. E quanto à prosperidade, quando você está florescendo. Então, a ideia desse grupo aqui de transbordo é exatamente isso. Eu e o Pablo vamos estar fazendo, ajudando você nesse conteúdo, nessa parte. Quem quiser prosperar mais, vai conseguir ter muito mais resultado, né? A gente sempre fala o seguinte: nós somos imagem e semelhança do Criador. O único ser do universo que tem isso é o ser humano. Então, por que a gente quer se limitar nas coisas que a gente faz? Tem muitos pessoas do grupo aqui que são vendedores. Se você está vendo esse vídeo fora do grupo, está no meu canal, eu estou com um grupo de transbordo. Vou deixar até o link aqui para você entrar. Então, por que não vende? Qual a dificuldade do vendedor? O vendedor que não vende é o vendedor que se limita. Quando o vendedor ele não tem limites, ele começa a aprender a vender. E isso é uma disfunção que deve ser tratada. Deve ser tratada. Então, quando você vê, por exemplo, uma frase, como fala assim: eu odeio a pobreza, né? Eu vou me desdobrar, né? Eu vou me desconectar de tudo, né, que me remete a coisas improdutivas, me remete à pobreza. Quando você começa a colocar isso na sua cabeça, você começa a mudar de fato várias coisas que você está preso. Por quê? Porque nós somos reforçados desde criança a ter limitações, algumas limitações. Se nós aprendemos essas limitações, elas não nasceram com a gente. Então, o grande barato exatamente é quebrar essa grande limitação. Então, tudo que você aprendeu e a forma como você aprendeu, ela se torna uma verdade.
que vai se tornar uma crença. Mas isso é para você. Não é algo que você vai poder achar que isso é perpétuo, ou isso é de fato algo que todo mundo deve seguir. Algumas pessoas, por exemplo, elas acreditam muito em horóscopo, né? Então, por que pessoas que nasceram na mesma idade, mesmo dia, mesmo ano, mesmo horário, são pessoas que têm vidas diferentes? Porque elas fizeram exatamente escolhas diferentes. Então, eu vou estar postando aqui no grupo, inclusive, um conteúdo que se você adquirir esse conteúdo o quanto antes. Nós vamos usar muito esse conteúdo para vocês, tá? No grupo do Transbordo. Então, se você puder, vai estar assim muito acessível, né? Irrisório, para a gente poder estudar isso, né? E começar a quebrar essas amarras aqui. Legal? O mais importante, não tenha pressa da mudança. Você aprendeu isso por muito tempo. Então, assim, talvez demore um pouco, mas não desista. Porque na primeira dificuldade, a gente começa a desistir. Por quê? Porque isso é uma disfunção. E aí você vai perceber que isso se repete várias vezes na nossa vida. Então, a gente está no trabalho, desiste porque está dando dificuldade. A gente está no relacionamento, desiste porque está dando dificuldade. A gente desiste dos nossos filhos, desiste dos nossos amigos, desiste de várias coisas que era só você ter um pouco mais de estratégia e persistência para dar certo. Legal? Primeiro vídeo aqui do grupo de Transbordo. Eu vou estar postando outros vídeos um pouco mais curtos, um pouco maiores, para a gente começar a trabalhar. Legal? Um grande abraço, Ferebelo Mar Silva.